Fala aí, rapaziada, beleza, galera? Vamos falar da janela de transferências do Flamengo. O Flamengo tá fazendo uma das janelas mais absurdas em 2025 e a gente vai falar sobre ela. Vamos entender aqui as peças que já chegaram e as peças que vão chegar. Vamos entender como o Flamengo tá se movimentando nessa janela. Se liga aí, ó. O Flamengo já contratou 5 na janela de meio de ano. E agora quer o meia da seleção italiana Nicolò Zaniolo, do Galatasaray da Turquia. E estaria negociando com o centroavante Mibala Inzola, da Fiorentina. E Noah Okafor, atacante da seleção suíça e Milan, que atua na ponta esquerda, ponta direita e centroavante. José Boto achou petróleo na Gávea. Falaram que o cara não estava contratando ninguém. Ele ficou bolado e ligou o turbo. Jorginho do Arsenal, Emerson Royal do Milan, Jorge Carrascal do Dinamo Moscou, Saúl Ñíguez e Samuel Lino do Atlético de Madrid. Se duvidar, até o Griezmann do Atlético de Madrid quer vir. O Samuel Lino é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. 25 milhões de euros. Com mais 5 milhões de euros em metas. Totalizando 194 milhões de reais. Pode preparar o lombo, seus antes. A gente não vai ter pena de vocês. Cara, é muito louco, porque, tipo assim, cara realmente decidiu tirar o escorpião do bolso, investir numa janela. E ele tá montando, o Felipe Luiz tá montando um time praticamente só com o jogador do Atlético de Madrid, né? Vamos ver aqui também, tem mais informação e tem informação nova sobre essas contratações. Se liga aí, ó. Samuel Lino agora tá totalmente confirmado, agora fechou de vez, né? Já chega para assinar, então o Flamengo já tem as contratações aí garantidas e foi como a gente falou, era menos de 25 milhões, lembra que a gente trouxe ontem que era menos de 25 milhões, a informação que não seriam 25 milhões, mais 5, como falaram que poderia chegar a 30, não. 20, não é? 22 milhões de euros mais 2, a informação que a gente... O máximo é 24. O máximo 24 foi o que a gente trouxe ontem, que o valor seria menor, né, que deveria ser na casa dos 20, para chegar a 25, mas nem a 25 vai chegar a 24 com metas, então um valor inferior ao que se esperava. É um jogador com números interessantíssimos, com muita minutagem, inclusive com o Simeone, muita minutagem no Atlético de Madrid, mas aconteceu com ele o que aconteceu com o Charlie Alcaraz aqui com o Felipe Luiz. Quando você decide um estilo de jogo que você começa a utilizar menos o jogador. Ele, óbvio, é um jogador interessante, que vinha crescendo, né, no Atlético de Madrid, mas o Simeone começou a utilizar menos o jogador. Mas é um jogador valorizado no mercado internacional, um jogador que está em franca ascensão e que, salvo, né, cada um tem a sua característica, né, o Bruno Henrique tem a característica dele, o Cebolinha tem a dele e tal, mas o que me falaram, por exemplo, encontrei uma pessoa ainda agora que conhece muito bem o futebol do Samuel Lino, ela falou o seguinte, são bem diferentes, tá? O estilo do Samuel com o Bruno Henrique são bem diferentes. Mas o Flamengo tá contratando um Bruno Henrique, vamos colocar um Bruno Henrique, um ponta, jovem. O Bruno Henrique de anos atrás, ou seja, é um jogador que tem essa possibilidade de ser protagonista, é isso que me falou, tem essa possibilidade de ser um protagonista ali na ponta esquerda e tudo mais, então é um jogador que pode ser muito útil. Então, se for isso mesmo, se for um novo Bruno Henrique lá ali na ponta esquerda, vai voar, e se for o Bruno Henrique de uns anos atrás, vai voar. O Bruno Henrique sofreu bastante com as últimas lesões, ainda joga bem, faz bons jogos, mas é bom sempre você trazer peças para substituir uma peça que pode vir futuramente a dar defeito, você não contar mais com esse jogador, né? Aí a gente tem aqui também, ó, o Emerson Royal, chegando aqui no aeroporto também, contratação nova, lateral. O Flamengo só aceitou vender o Wesley para Roma, né? Por quê? Porque ele ia fechar com o Emerson Royal. A condição foi o seguinte, a gente só vai dar o Wesley se a gente conseguir trazer outro lateral, e eles conseguiram fechar com o Emerson Royal, que tava lá no Milan, né? Então aí você vê ele chegando aí no aeroporto, muito legal, muito da hora, cara. Flamengo investindo pesado nessa janela de transferência, né? E aí a gente tem também bastante comentário de gente falando sobre essas novas contratações aí do Flamengo. Vamos dar uma conferida aqui também, beleza? Flamengo indo às compras, né? Indo às compras. O Saúl vai ser apresentado. O Wesley parece que tá de saída mesmo. E o Emerson Royal, o Flamengo conseguiu atravessar
a história dele lá no Besiktas e tá chegando, é um lateral. Se não é de seleção brasileira hoje, ele já foi de seleção brasileira, acho uma alternativa bem interessante pro lugar do Wesley. Do Wesley. E também a história que ontem a gente falou aqui do Samulino. O Flamengo tá tentando, seria uma boa contratação. Diria que uma excelente contratação. Excelente contratação. Eu acho que a do Emerson Royal é boa. A do Samulino seria excelente. E ainda tem a história do Carrascal, que ainda conversa e tal. Nesse Flamengo que hoje, Tulhão, dia 25 de julho, tá comemorando 6 anos de história com o Felipe Luiz. Felipe Luiz foi anunciado no dia 25 de julho, como jogador ainda do Flamengo. Olha aí o Flamengo com uma possível escalação aí. Rossi, Emerson, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Jorginho, Saul, Samulino aberto de um lado, Luiz Araújo, Arrasca e o Pedro. E aí, tá fraco esse Flamengo, hein? Tá fraco demais, você tá maluco, cara. Você tá maluco. Os caras tá fazendo um absurdo nessa janela de transferência e é um péssimo momento pros antes, né? Pra quem não gosta, né? Quem não curte o time do Flamengo. É isso aí. Vamos ver aqui, ó, mais uma crítica falando sobre essa janela, né? Vamos ver aqui o Jorge Diego falando sobre essa janela histórica do Flamengo. Se vingar tudo isso aí, o Flamengo chega bem legal para o segundo semestre, para as competições que vai disputar e vai ganhar alguma delas, né? Continuo com o meu palpite, ficarei muito surpreso se o Flamengo não for campeão da Libertadores, do Brasileiro ou da Copa do Brasil, de pelo menos uma das 3. Ficarei surpreso, acho que o Flamengo é o grande candidato para os títulos grandes do ano. Também o Flamengo acho. está arrecadando 50 milhões, vamos arredondar? 25 do Wesley, pode ser 30, né? Mas vamos conservador, porque tem mais 5 de gatilhos aí. 25 do Wesley, 25 do Gerson, em euros. São 50 milhões. Aí você vai contratar o Samuel Lino por 20, aproximadamente, e o Emerson Royal por 9. Você vai gastar aí 30 milhões e ainda sobra 20, ainda sobram 15, 20 milhões de euros. Você vai ter uma janela lucrativa com reforços muito interessantes. Pô, 26 anos, cara. Tanto o Emerson Royal quanto o Samuel Lino. Não é idade proibitiva, não. Nem acho que os 30 do Saul são proibitivos. Mas com 26 é ainda mais interessante. E pelo valor do Emerson Royal, eu acho interessante. Fiz aqui algumas ressalvas ao Emerson Royal. Acho que tem margem para evoluir. Tecnicamente, o Samuel Lino me parece um jogador do ponto de vista técnico mais confiável que o Emerson Royal. Não à toa ele custa o dobro, né, gente? Tudo bem, não é só pela posição onde ele joga, não é só por ser um atacante, por ser um ponto esquerda, mas por ser, tecnicamente, o jogador mais bem resolvido que o Emerson Royal. Mas eu não acho ruim a contratação do Emerson Royal. Não é contratação para fechar aeroporto, mas é interessante dentro de um contexto também de carência da lateral direita. Não esqueça, não sei se eu já falei isso nesse vídeo, no início. É tanta coisa que a gente grava que a gente até esquece. Mas não há fartura de laterais direitos para contratar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Não vai trazer o Hakimi, né? Não vai trazer o Arnold, não vai trazer o Carvajal. Então, você tem que trabalhar com aquilo que o mercado te oferece de possibilidades. Ou seja, você vai trabalhar com as peças que você tem e com as peças que estão sendo disponibilizadas para o Flamengo. É muito bom, porque são jogadores de fora, tem outra mentalidade, outro estilo de futebol. Então, o Flamengo se reforça muito bem. Felipe Luiz deve estar muito feliz. Vamos ver aqui, ó. O Rica Perrone também falou, deu sua opinião sobre essas contratações do Flamengo. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Samuel Lino é o grande nome da semana, porque o Flamengo está contratando este jogador do Atlético de Madrid por 22 milhões de euros. O que tem de legal pra cacete nessa história? É ver um jogador, um clube brasileiro contratando um jogador de 22 milhões de euros de um grande clube europeu. Isso é maneiro, né? Significa que algum clube brasileiro, quando bem organizado, o Flamengo já deu a receita do bolo, ninguém quer seguir, né? O Palmeiras tem uma outra receita de bolo muito boa também que ninguém quer seguir. Significa que você tem condição de competir com aquele time europeu normal, né? Você não vai competir com o time europeu gigantesco, mas com o time europeu normal a gente pode competir até, eventualmente, em contratações como essas aqui. Tem algumas coisas sendo ditas sobre o Samuel que eu acho um pouco exageradas, assim. Obviamente que eu vejo o Atlético de Madrid jogar só nos clássicos, nos grandes jogos e tal, não fico acompanhando o Atlético de Madrid todo dia. Vi algumas vezes esse cara jogar e, pelo que eu me lembro, a primeira coisa que eu fui puxar aqui na estatística é o seguinte, tem muita gente colocando ele no lugar do Gerson. Eu falei, mas esse cara joga do lado esquerdo. Aí fui cheio de cabeça e fui lá nos sites de estatística olhar, realmente o cara joga do lado esquerdo, ele não é do lado do Gerson. Então, quem tá botando esse mapinha, esses
campinho do Flamengo com ele do lado direito, já tá sugerindo na cabeça da pessoa um jogador que vai entrar ali e vai mudar de posição e tal. Beleza, mas no Atlético de Madrid ele joga do lado esquerdo. Ele jogou 3 temporadas lá, 3 campeonatos no Atlético de Madrid, ele foi bem em um deles, que foi 23, 24, se eu não me engano, e aí nos outros ele foi mais ou menos, nada muito ruim, nada muito bom, jogou muitas vezes, a maior parte dos jogos e tal, participou, mas nada assim que você considera. Quem tá fazendo um grande negócio, obviamente, é o Atlético de Madrid, que paga 6 milhões de euros num jogador, não vê esse jogador brilhar nos 3 anos seguintes e vende por 22. Então esse tá fazendo um grande negócio, sem dúvida nenhuma. Aí vem os devaneios, né? O Flamengo não pode, na situação do país, gastar 20 milhões. Pelo amor de Deus, meu irmão, o dinheiro é dele, que eu tenho com isso. Vai se preocupar com o dinheiro do SUS, vai se preocupar com o dinheiro público, cara. Vai ficar preocupando com o dinheiro do clube que conquistou o dinheiro. O Flamengo já achou a receita do bolo. O Palmeiras já achou a receita do bolo. Quem não seguir, qualquer clube do Brasil que não siga a receita de bolo dada por Flamengo e Palmeiras hoje é um tremendo imbecil. Os dois conseguiram fazer dar certo sem virar SAF. Estão faturando 1 bilhão. Se você não quer seguir essa receita, desculpa, você é burro, né? Então, a maior parte dos clubes do Brasil hoje é extremamente burro. Não é uma questão de, eu sou coitadinho, o Palmeiras e o Flamengo. O Palmeiras não era da lista. Todo mundo falava que ia ser Corinthians e Flamengo, beneficiado pela Globo, por não sei o que lá. É o Palmeiras que tá lá. Por quê? Porque ele encontrou receita. Então vai lá e segue a porra da receita, ué. Faz igual com o teu time, né? Torce pro teu time fazer igual e você consegue. Então ninguém tem nada a ver com isso, sorte do Flamengo e tal. Acho bom reforço, bom jogador, obviamente, um jogador, né, conceituado e tal, tá num time grande da Europa, é um bom jogador, mas tirando os exageros, né, Flaprés de querer botar o cara como novo Pelé e tal, eu só acho que é uma posição que, onde você tem Cebolinha, Michael e tal, não sei se é a posição que o Flamengo precisa no jogador mais. Vamos ver onde é que ele vai jogar no Flamengo. Eu acho assim, né? Cebolinha não tá vingando no Flamengo. Michael também já tinha pedido pra sair. Então você precisa de uma peça de reposição pra aquela ponta, pra ponta esquerda, né? Se eu não me engano, o Cebolinha também, o Cebolinha vai ser negociado, porque não tem se adaptado no Flamengo, já teve lesões. Então você trazer alguém pra aquela posição e alguém de fora, do Atlético de Madrid, tem experiência no futebol europeu, você consegue suprir essa falta que faz nessa ponta esquerda. É isso aí, ó. O Lino, ele não tinha sido confirmado, né? Não foi, né, confirmado ainda, mas o Flamengo tá em negociação, mas parece que já foi confirmado. A mãe do jogador, do próprio Lino, confirmou isso e provavelmente ele chega nesse final de semana, até na semana que vem ele já tá chegando por aí no Flamengo. Vamos conferir aqui, ó. A mãe do jogador, Samuel Lino, acabou anunciando o jogador no Flamengo, né? Embora não tenha confirmado oficialmente da apresentação do jogador, como da chegada do jogador, como fez com o Emerson Royal, no perfil dela, a Vânia Dias compartilhou stories da TNT Esportes confirmando que o atacante jogará no Flamengo. O Flamengo aguarda aí o Samuel nos próximos dias para fazer exames médicos e assinar, tá? Mas ela postou, a Vânia, olha lá o nome dela ali, ó, ela postou, tá? Ela postou o filho aí, ela confirmou, né, o filho como a nova contratação do Flamengo, Samuel Lino. Olha, os europeus reagiram a conversas entre Samuel Lino e Flamengo. E eles estão assim, sem entender nada, né? Fizeram isso também com as outras contratações, com o Saúl e tudo mais. E aí, olha só, de onde saca tanto bilhete el Flamengo? Né? De onde está surgindo tanto dinheiro do Flamengo, né? Mas como é que o Flamengo contrata? É ótimo jogador. Os caras estão italianos, preocupados. Al Flamengo? Esse ragazzo é forte. Que preço? Os caras estão, olha, não estão acreditando, os europeus não estão acreditando no movimento que o Flamengo está fazendo. O motivo, inclusive, né, o Vene Casagrande trouxe que o motivo que faz o Flamengo querer a contratação do Samuel Lino é justamente questão tática, tá? Ele tem um estilo de jogo que defende como ala, ataca como extremo, além disso desequilibra conduzindo a bola e tem um bom acabamento nas jogadas pela ponta esquerda. E vou acrescentar aqui, ele finaliza bem. Ele faz muito gol, tá? Dá muita assistência, ele finaliza bem, faz gol no ângulo. Cara, ele finaliza muito bem, o que é muito importante para o Flamengo, tá? Ele tem perfil para ocupar todo o corredor, com e sem a bola. Teve vários jogos fechando linha de 5, sistema que o Felipe Luiz já disse que gosta. Então é isso, é praticamente o que eu tinha comentado aqui. O Felipe tá se cercando de jogadores que fazem mais de uma função e ele tá formando um time para que ele não dependa só de um jogador lá na frente, só de um atacante, só do 9, no caso, só do Pedro. Então, ele vai se cercando de bons meias que tem uma boa finalização e de pontas, porque caso, dependendo da marcação, esteja difícil
para você furar uma defesa, furar um bloqueio, precisar de uma bola alta, você tem jogadores nas duas pontas desequilibrantes, que tem boas finalizações, boas arrancadas, bom X1, para você chegar no seu objetivo final, que é fazer gol, vencer jogos e ganhar títulos, beleza? É isso aí, galera. Essas são as informações que a gente tem por enquanto. Vamos ver se o Flamengo parou por aí, porque senão os caras vão ficar desesperados, porque é uma janela muito absurda do Flamengo. A gente vai continuar acompanhando e vamos ver se vai dar liga, né? Porque, tipo assim, pô, você tá enchendo o time de cara europeu, de gente boa, jogador bom e tal, mas será que vai dar liga? Será que vai dar jogo? Vamos assistir aos próximos capítulos dessa história, beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou dessas novas contratações, dessa janela do Flamengo, beleza? Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo, a gente vai estar lançando mais informações essa semana, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.